Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre Deus se arrependendo na literatura rabínica. Claro, Deus se arrependendo, a Bíblia já é famosa por isso. Eu só quero trazer mais algumas narrações da literatura rabínica para reforçar esse mesmo ponto. Então, isso é Gênesis para BA. Vou dar um zoom para você tirar um print, e depois eu vou dar um zoom um pouco mais perto. Beleza, então. Comentando sobre Gênesis 6:06, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e ele ficou triste em seu coração. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. O Rabino Ieda e o Rabino Neemia. O Rabino Ieda disse, Deus disse, houve arrependimento diante de mim por eu ter criado ele aqui embaixo, ou seja, na terra. Pois se eu o tivesse criado lá em cima, ele nunca teria se rebelado contra mim. Rabi Neemias disse, Deus disse, eu me consolo no fato de tê-lo criado aqui embaixo, pois o criei lá em cima. Assim como ele incitou os seres inferiores na terra a se rebelarem contra mim, ele também teria incitado os seres sobrenaturais, os anjos, a se rebelarem contra mim. Rabi Ebu disse, Deus disse que havia arrependimento diante de mim por ter criado uma inclinação maligna nele. Se eu não tivesse criado uma inclinação ao mal nele, ele não teria se rebelado contra mim. O Rabino Levi disse, Deus disse, eu me consolo no fato de que eu o fiz para que ele fosse, no final das contas, colocado na terra. Então, você tem rabinos discordando sobre se Deus se arrependeu, ou se o versículo significa que Deus ficou consolado. E foi tipo, ainda bem que eu não o fiz nos céus. Enquanto os outros rabinos estavam dizendo, não, Deus se arrependeu. Então eles estão interpretando o versículo de maneiras diferentes. Interpretando a palavra para arrependimento de maneiras diferentes. Agora. Então, Gênesis 27 de novo. E ele ficou triste em seu coração. O Rabino Barashia disse, isso é análogo a um rei que construiu um palácio com a ajuda de um arquiteto. Ele viu e não gostou. Com quem ele deveria estar bravo? Não é o arquiteto. Então ele ficou triste em seu coração. E na nota de rodapé, eles escreveram, seu coração e sua sabedoria o aconselharam a criar o homem. Então parece que ele está bravo. Ou triste com seu próprio coração e sua própria sabedoria. Ele ficou triste em seu coração. Querendo dizer que ele ficou triste em seu coração, algo assim. Outro rabino diz, isso é análogo a um rei que fez comércio por meio de um intermediário e teve um prejuízo, contra quem ele deveria ter uma queixa. Não é contra um intermediário. Então, ele ficou triste em seu coração. Deus está triste em seu coração. Agora que não saiu como ele queria, Deus está triste em seu coração. Porque diz coração, que o levou a criar todas essas coisas. E agora que não saiu do jeito que ele queria, Deus está triste em seu coração. Parece que é isso que eles estão dizendo no Midrash. De novo. Rabino Barashia, desta vez 29. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Está escrito, ele resgatará o impuro, e ele escapará pela pureza das suas mãos. Rabino Anina, de Anatot, disse que Noé tinha apenas uma onça de virtude a seu favor. Se sim, por que ele foi poupado? Foi pela pureza das suas mãos. Isso está de acordo com o que o Rabino Ababar Karnana disse, pois eu me arrependo de tê-los feito, e Noé. Até Noé, que foi o único que sobrou deles, não é que ele fosse digno, mas sim que ele achou graça aos olhos do Senhor. Como está escrito, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Novamente, Beresh Rabino 32.7. Dessa vez, vamos dar um zoom um pouco. Foi depois da passagem de 7 dias, e as águas do dilúvio estavam sobre a terra. Foi depois da passagem de 7 dias, e as águas do dilúvio. Isso ensina que o santo, bendito seja ele, deu a eles um prazo durante os 7 dias de luto pelos justos. O que essa palavra significa, eu não sei, para que eles pudessem se arrepender nesse meio tempo. Mas eles não fizeram isso. Outra questão foi depois da passagem de 7 dias. Então esse rabino disse, o santo, bendito seja ele, observou o luto pela destruição do seu mundo durante 7 dias antes que o dilúvio viesse sobre a terra. Qual é a fonte? Ele estava triste em seu coração. Gênesis 6.6. E a tristeza não denota nada além de luta.
Como está escrito, o rei está triste por causa de seu filho. Esse rabino disse: eles pecaram com o orbe do olho que é como água. O santo, bendito seja ele, também exigiu retribuição contra eles apenas com água. Então você pode ver alguns rabinos, de fato, em Gênesis 4, ba, interpretando que Deus se arrepende.